Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, do início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando então a leitura do capítulo 11, verso 31. Arjuna continua agora expressando o seu espanto diante da forma universal de Krishna. Então Arjuna diz: ó melhor entre os deuses, eu ofereço as minhas reverências a você. Por favor, bondosamente, se satisfaça e me diga quem você é dentre essas formas terríveis. Eu desejo muito compreender quem é você, que é a causa primordial, porque eu de fato não consigo compreender as suas atividades. 32. Então Krishna agora responde: eu sou o tempo, eu sou o destruidor poderoso de todos os mundos. E eu estou aqui para destruir todas essas pessoas, para aniquilar, todas essas pessoas, ou seja, os adversários no campo de batalha. Mesmo sem os seus esforços, nem mesmo um guerreiro em ambos os exércitos irá sobreviver. Agora Krishna disse para Arjuna: na verdade, não depende de você querer ou não matá-los. Eu quero matá-los. Eu quero matá-los porque eles são demônios. Então, independente do que Arjuna vá fazer externamente enquanto atos, na verdade quem os matará será Krishna. Krishna não permitirá que nenhum sobreviva. Verso 33. Levante-se, portanto, e entre no campo de batalha, e alcance a glória conquistando os seus inimigos. E assim desfrute deste reino conquistado. Todos esses guerreiros, na verdade, já foram destruídos por mim. Ó Savyasati, ou seja, um arqueiro perito, apenas se torne o meu instrumento. Então, na verdade, Krishna quer usar Arjuna como seu instrumento. Krishna quer aniquilar esses demônios. Porque Krishna fez uma promessa de não pegar em armas durante a batalha. Então, dessa maneira, ele vai usar Arjuna como um instrumento. Ou seja, ele vai lutar através de Arjuna. E através de Arjuna ele vai matar a todos os demônios. Verso 34. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna e muitos outros grandes heróis, na verdade, já foram destruídos por mim. Então, simplesmente, mate-os e não fique perturbado por isso. A sua vitória nesta batalha está garantida. Portanto, lute. Então, aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele explica que existe um significado oculto a essa afirmação de Krishna, que ele diz: eu já matei Bhishma, Drona, Jayadratha, Karna e outros. Ou seja, Krishna está dizendo que mesmo que aparentemente os guerreiros estejam ainda de pé do outro lado, na verdade, porque no futuro Krishna vai matá-los, Krishna já pode afirmar que os matou, porque o futuro para Krishna é certo. Quando esses guerreiros que estavam do lado dos Kauravas, em público insultaram Draupadi, tentando tirar a roupa dela, naquele momento Krishna os matou, porque isso foi uma grande ofensa a uma grande devota. Então Krishna diz:
Na verdade, eu apenas trouxe esses guerreiros aqui diante de você como marionetes, apenas para dar fama para você. Mas na verdade, eles já estão mortos. Então seja o meu instrumento e os mate. Ou seja, Krishna não quis não quis matar com as próprias mãos, mas ele utilizou Arjuna como o seu instrumento. Ou seja, no momento em que eles insultaram Draupadi e tentaram retirar a roupa dela na assembleia dos Kauravas, naquele momento Krishna internamente decidiu que iria matá-los. E assim Krishna acabou cumprindo essa promessa e trouxe eles no campo de batalha diante de Arjuna, para que Arjuna simplesmente, vamos dizer assim, puxasse o gatilho ou simplesmente atirasse a flecha, mas a morte deles era certa. 35. Sanjaya diz para Dhritarashtra: após ouvir essas palavras de Keshava, Arjuna tremeu. Ele ofereceu repetidas vezes reverências com as mãos postas e com muito pavor ele começou a dizer para Krishna com a voz falha. 36. Arjuna diz: ó Rishikesha, por glorificar o seu nome, forma e qualidades, o universo inteiro fica feliz e alcança apego por você. Os demônios fogem com medo, enquanto os piedosos e seres perfeitos, eles preferem oferecer reverências a você. De fato, tudo isso é apropriado de acontecer. Ou seja, tudo isso é necessário que aconteça. 37. Ó Mahatma, ó grande alma, ó Devesha, o Senhor dos semideuses, ó Ananta, o ilimitado, ó Jagannivasa, o refúgio do mundo, você é muito mais glorioso do que o Senhor Brahma. Você é o Criador original e você é o Espírito infinito, Brahma. Você é a realidade imperecível, além de ambos, causa e efeito. Portanto, por que eles então não oferecem reverências a você? Por que os inimigos não oferecem reverências a você? Arjuna fica pensando, ele fica em dúvida, confuso, por que essas pessoas não reconhecem a sua grandiosidade, as suas glórias? Por quê? Porque existem pessoas que são inimigas suas, inimigas a você, perdão. Às vezes o português dá uma titubeada por conta da prática do inglês constante. Eu mal falo português. Na verdade, eu falo português meia hora no dia quando eu gravo essa aula para vocês. Na verdade, meu português está realmente bastante fora de prática. Mas vamos lá. Verso 38. Você é o Senhor original, a pessoa mais antiga e o local de descanso do universo, o local de repouso do universo. Você é a morada suprema, você é o conhecedor de tudo e você é tudo aquilo que precisa ser conhecido. Ó Anantarupa, possuidor de formas ilimitadas, você sozinho permeia todo o universo. 39. Você é o Deus do vento, Vayu. Você é Yama, o superintendente universal da morte. Você é o Deus do fogo, Agni. O Deus do oceano, Varuna. O Deus da lua, Chandra. Você é o Criador Brahma e você também é o Pai de Brahma. Portanto, eu ofereço minhas reverências a você milhares e milhares de vezes.
40. Ó Sarva Swarupa, você é tudo. Minhas reverências a você de frente, por trás e por todos os lados. Possuindo infinita proeza e valor, você permeia todo o universo. Portanto, você é tudo. Temos que tomar cuidado com essa afirmação, porque na verdade, quando Arjuna diz você é tudo, né, não significa que, por exemplo, objetos inanimados sejam comparados a Krishna. Não. É o fato de que, porque esses objetos existem, né, eles existem porque de uma forma ou de outra, né, Krishna ele está dentro de cada átomo dessa existência. Mas nós não podemos, por exemplo, tomar um objeto de pouco valor, um objeto inclusive de valor, vamos dizer, maligno, né, como sendo algo equiparado a Krishna. Não é nesse sentido que Arjuna diz que você é tudo. Tá? Deus está em tudo, mas Deus não é tudo. Deus é Deus. Essa aqui é a principal base, né, fundamentação da nossa filosofia. A dualidade entre Deus e aquilo que é criado por Deus. Então Deus ele é tudo no sentido de que Deus está em tudo e que ele permite que tudo exista. Mas ele não é os objetos em si. Ou seja, nós não vamos adorar um pedaço de pedra como se fosse Deus, ou fezes como se fosse Deus. Não vamos adorar o sol como se fosse Deus. Tá? Mas existe a presença dele em cada átomo, existe a presença dele em certos objetos-chave da criação, como aqui descrito, o vento, o sol, a lua, etc. Né? São partes da criação muito importantes que podem representar um poder específico de Krishna. É por isso que durante esse capítulo Krishna diz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, aquilo. Eu sou o gosto da água, eu sou, né, a força do forte, eu sou... Enfim, ou seja, tudo que impulsiona, né, a vida, tudo que faz sentido, né, Krishna representa aquilo como sendo o quê? A essência da existência. É por isso que ele diz, eu sou isso, eu sou aquilo. Não que isso seja literal, mas porque ele assume o papel daquilo que é mais importante, daquilo que é fundamental e daquilo que é essencial. Correto? Versos 41 e 42. Não conhecendo as suas glórias e... porque eu, na verdade, fui muito descuidado, Arjuna diz, né? E porque afetuosamente eu considerei você como um amigo, na verdade eu te chamei de maneira inapropriada como Krishna, Yadava ou Saka, né? Etc. Então, Arjuna ele se arrepende, na verdade, do tratamento, né, excessivamente íntimo que ele deu a Krishna, quando ele não sabia que Krishna era de fato Deus. Então ele continua dizendo, ó Achyuta, se mesmo por qualquer descuido eu demonstrei desrespeito a você, né, enquanto eu estava na sua companhia ou na presença de alguns amigos, enquanto praticávamos esporte, ou enquanto relaxávamos, sentávamos ou comemos, né, eu peço ilimitados pedidos de desculpas a você. Por favor, me perdoe. Então agora a Arjuna entra num estado de arrependimento, né, e de, vamos dizer assim, dor interna, porque ele simplesmente não soube reconhecer, né, quem era Krishna. E ele pode ter passado dos limites nessa relação, que pode ter sido excessivamente íntima, né, quando na verdade Krishna ele mereceria um pouco mais de respeito. Então ele pede perdão por qualquer
coisa que ele tenha feito que possa ter sido desrespeitoso ou ofensivo, porque a intenção dele não foi essa. Ele não sabia que Krishna era Deus. Verso 43. Ó possuidor de poderes sem paralelo ou incomparáveis, você é o Pai, a personalidade mais adorável. Você é o Guru, a personalidade mais honrável deste mundo inteiro de entidades móveis e inertes. Ninguém nestes 3 mundos é comparável a você. Então, como é possível que haja alguém ainda mais elevado que você? Ou seja, Krishna não pode ser comparado a ninguém, o que dirá alguém poder superá-lo. Verso 44. Eu, portanto, ofereço minhas reverências prostradas, com meu corpo inteiro aos seus pés de lótus. Ó Senhor Supremo, adorável, eu peço com bastante avidez que você seja bondoso comigo. Ó Senhor, assim como um pai perdoa o seu filho, como um amigo tolera o outro, como um amante perdoa o seu amado, você então deverá, por favor, perdoar as minhas ofensas. 45. Ó Senhor, tendo visto a sua forma universal, que jamais fora vista antes, eu estou completamente abismado. E a minha mente ficou muito perturbada com medo de tudo isso. Ó Senhor dos deuses, por favor, torne-se novamente apenas com 4 braços. Ó Jagannivasa, refúgio do universo inteiro, por favor, seja bondoso comigo. Ou seja, Arjuna agora pede que Krishna volte à sua forma de 4 braços que ele tinha antes normal em Dwaraka. Em Dwaraka ele tem 4 braços. Ou seja, Arjuna não está aguentando olhar para aquela forma terrível que é a forma universal de Krishna. Verso 46. Eu desejo vê-lo nesta forma, que é decorada com a sua coroa, com a sua massa e o disco. Ó forma do universo, bondosamente manifeste-se apenas com 4 braços para mim. 47. Então Krishna diz: ó Arjuna, porque estou muito satisfeito com você, eu te mostrei essa minha forma universal, resplandecente, ilimitada e primordial, para que você possa ver e contemplar tudo isso através da minha potência inconcebível chamada Yogamaya. Você é apenas apenas você pode ver esta minha forma universal. Ou seja, você foi o único capaz de ver a minha forma universal. 48. Até agora, no caso. Ó grande herói dentre os escuros, mas para você, ninguém neste mundo pôde ver. Além de você, ninguém neste mundo pôde ver a minha forma universal. Esta forma não pode ser vista ou estudada nos Vedas, nem mesmo através de sacrifícios, caridade e rituais ou severas austeridades. Ou seja, não há nenhum processo através do qual nós podemos praticar e chegar a ver essa forma universal de Krishna, a não ser que ele tenha o desejo de manifestá-la. O Krishna deixa bem claro isso. Não adianta você querer fazer austeridades, pedir, implorar, não. Você só vai conseguir ver essa forma
se o próprio Krishna permitir. Então Krishna continua dizendo, verso 49, não tenha medo, né, de ver esta minha forma terrível, e livre-se deste medo novamente e alegre-se. Apenas contemple a minha beleza, então, nesta forma de 4 braços, para a sua completa satisfação. Então, agora Krishna volta à sua forma original de 4 braços. Lembrando que em Vrindavana, Krishna tem apenas 2 braços, tá? Enquanto que em Dwaraka ele manifesta 4 braços. Verso 50. Agora Sanjay diz para o rei Dhritarashtra. Tendo dito isto, Shri Krishna, que é o supremamente magnânimo filho de Vasudeva, novamente retornou à sua forma de 4 braços. Portanto, ele consolou o aterrorizado Arjuna, assumindo então novamente a sua forma mais gentil de 2 braços. Ou seja, primeiro ele mostrou a forma de 4, e aí para acalmar ainda mais Arjuna, ele manifestou-se apenas com 2 braços. 51. Arjuna disse, ó Janardana, meu coração fica satisfeito ao ver essa sua forma encantadora de um ser humano. E agora então eu retorno para a minha condição normal. Ou seja, Krishna ele sabe que é muito mais fácil, né, e muito mais agradável vê-lo numa forma similar à sua do que numa forma que transcende completamente a natureza daquele observador, no caso Arjuna. 52. Krishna diz, esta minha forma humana que você viu também é raramente vista por outros. Até mesmo semideuses desejam ter a visão desta minha forma de 2 braços. 53. Não é possível ver com tanta facilidade esta forma, que é extremamente rara. E agora você a contempla. Meramente por estudar os Vedas, praticar austeridades, dar caridade e fazer sacrifícios, também não é possível ver esta minha forma de 2 braços. Ou seja, contemplar a forma original de Krishna com 2 braços também não é uma tarefa tão fácil assim. 54. O Arjuna, conquistador do seu inimigo, apenas por devoção exclusiva é que você pode, de fato, conhecer e ver esta minha forma belíssima de um ser humano e obter a associação íntima comigo na minha morada transcendental. Novamente, Krishna afirma que apenas através de Bhakti é que você alcança a verdade, que você alcança a forma original de Deus, que você alcança a morada suprema de Deus, de Krishna, e não através de nenhum outro processo. Correto? 55. Ó filho de Pandu, aquele que exclusivamente se dedica a mim, ou dedica sua vida a mim, e me considera como sendo a única meta suprema, que se ocupa em diversos processos e práticas de Bhakti, como Shravana e Kirtana, ouvir e cantar, né, que é desprovido de apegos mundanos e que se mantém livre de qualquer inimizade ou, vamos dizer, ou ódio, né, em relação a qualquer ser vivo. Esta pessoa, então, me alcança. Então, mais uma vez, Krishna diz, apenas aqueles que se dedicam exclusivamente à prática de Bhakti Yoga, né, e não guardam nenhum tipo de mágoa ou inimizade em relação a nenhum ser vivo, essas pessoas
podem de fato me alcançar. Então aqui termina o capítulo 11. Vamos então agora para o capítulo 12, que é justamente Bhakti Yoga. O Yoga através do serviço devocional puro. Então Arjuna diz: de acordo com a sua explicação anterior, existem devotos que possuem nishtha, ou seja, que estão continuamente ocupados na adoração da sua forma Shyama Sundara, a sua forma belíssima, escura de Vrindavana. E existem outros que estão ocupados adorando o seu aspecto impessoal, ou Brahman. Dentre ambos, qual é o superior de acordo com o conhecimento do Yoga? Agora Arjuna vai começar a fazer perguntas relevantes para Krishna, para que Krishna possa estabelecer novamente a superioridade de Bhakti Yoga. Então agora a pergunta é bem simples. Você tem vários aspectos, Arjuna diz a Krishna. Você tem o seu aspecto original como Bhagavan, que é a pessoa suprema, que manifesta passatempos, que tem forma, que tem qualidades e nomes. E você tem o outro aspecto, que é Brahma, que é o aspecto impessoal, que é a luz, a energia, a refulgência, que simplesmente emana e existe de maneira imanente, ou estática, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de qualidade, tá? Exceto pela bem-aventurança, claro. Mas não há nenhum outro tipo de variação desse estado do Brahman. Então ele é um estado permanente, né, estático. Então Arjuna pergunta, dentre estes, qual é o superior de acordo com o conhecimento do Yoga? Então verso 2, Krishna responde, aqueles yogis que cuja fé é transcendental e está além das forças de influência da natureza material e que fixam a sua mente na minha forma de Shyama Sundara e constantemente me adoram com devoção exclusiva, são os melhores entre todos aqueles que praticam a ciência do Yoga. Esta é a minha opinião. Então Krishna diz claramente, né, aqui, neste verso, que de acordo com a opinião dele, né, aqueles que praticam Bhakti e que não só Bhakti, mas aqueles que adoram o aspecto pessoal da sua forma de Shyama Sundara, ou seja, de Krishna em Vrindavana, eles sim são superiores, né, são os melhores, mesmo dentre aqueles que também fazem Bhakti, mas adoram o aspecto impessoal, porque é uma Bhakti incompleta. Bhakti Yoga significa reciprocar com Deus, né, servir e interagir com Deus. Ou seja, serviço está ligado ao amor, né? E amor é um verbo transitivo, um verbo que demanda aquele que ama e aquele que é amado, né? Assim como o verbo servir, né? Você tem aquele que serve e aquele que é servido. Então, servir significa amar. Aquele que ama serve, né? Então, aquele que serve, serve alguém, né? Então, a única forma que você tem de interação é com a forma de Deus, com o aspecto de Deus que pode interagir com você, pode ser servido, né? Porque o Brahman, ele não pode ser servido, não há nenhum tipo de serviço que você pode fazer em relação ao Brahman. Não há, absolutamente. O Brahman, ele não tem condições de interagir com você, né? Você vai falar algo agradável para o Brahman, não vai haver resposta, não vai haver um sorriso, não vai haver uma interação. Então simplesmente há contemplação, não há o serviço, né? Então, quando há a possibilidade do serviço, aí sim, essa é a forma superior, a forma máxima, que é quando nós vamos amar a Deus, né,
e poder servi-lo. Né? Simplesmente amar através de uma contemplação não é amor de fato. Não é amor de fato. Então, quando nós falamos que a meta é amar a Deus, precisamos ter claro em nossa mente o que é de fato amar a Deus. O que é servir a Deus. É servir diretamente, pessoalmente. Então, muitos yogis, muitas pessoas defendem que o amor é a essência, o amor é a meta, mas a prática deles é simplesmente contemplar o absoluto, contemplar o aspecto impessoal de Deus. Né? Então são coisas incompatíveis, precisamos ajustar esses dois conceitos, eles não podem caminhar juntos. Não estamos falando em sentir amor incondicional pelo próximo, não estamos falando isso, estamos falando em manter uma relação amorosa de serviço com Deus. Tá? As pessoas confundem também esses dois aspectos. Elas acham que esse amor de Deus é o amor que a gente sente pelos outros e por Deus, mas não é isso. Esse amor que a gente está falando aqui, ele se refere ao serviço, a Bhakti Yoga, a relação de serviço direto para com Deus, ou seja, a interação que você vai estabelecer com Deus. Então, tendo tudo isso claro em mente, nós podemos nos focar na nossa prática espiritual de maneira apropriada. Sem antes termos uma clareza completa do que nós estamos fazendo, qualquer atividade dita espiritual que nós estejamos praticando, ela não vai dar, de fato, os frutos que nós desejamos. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos nem com clareza do que, de fato, nós queremos. Então, tem muita gente, eu diria 99% das pessoas que estão no caminho, né, da busca pela perfeição, pela verdade, não sabem de fato o que querem. Elas têm uma vaga ideia, elas misturam vários conceitos, misturam várias tendências, né, fazem uso de ideias que são contraditórias, né, de aspectos que são contraditórios, não são paradoxais, são contraditórios, ou seja, eles não podem existir juntos, né? Nem paradoxais são, porque o paradoxo ele é aceitável, mas a contradição não. Então é necessário termos bem claro, né, o que nós queremos, né, e se é possível também alcançar o que nós queremos, porque muitas vezes eu quero alguma coisa, mas devido à minha falta de capacidade de discernimento, né, eu não entendo que aquilo é inviável. Como muita gente hoje, não hoje, mas de modo geral, isso vem se intensificando mais com esse movimento da nova era, né, do movimento holístico, né, de misturar tudo, né, isso na verdade não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum espiritual. Pode ser que você mude alguns hábitos seus, pode ser que você se torne uma pessoa um pouco melhor no âmbito material, ótimo, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. A nossa meta é como fazer a alma reencontrar a sua origem, reencontrar Deus, né, e amá-lo e servi-lo no seu aspecto original. Né? Essa é a função da nossa prática e da nossa filosofia. Ok? Nós vamos encerrar por aqui, o tempo terminou e nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Tenham todos um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.